Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de celebrar. Amém? Hoje é dia de celebrar o nascimento do Senhor. Né? Vamos agradecer ao nosso Pai por ter dado o seu Filho para nos salvar. Vamos ler aqui num texto muito conhecido, né, entre nós, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Que bom que essa profecia se cumpriu. Obrigada, Senhor, por ter enviado o teu Filho, o seu único Filho, para nos salvar, nos resgatar. E nós estamos aqui hoje para prestar culto ao Senhor e te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, que seja uma noite de reflexão, de agradecimento. Seja grato a Deus por tudo que Ele fez, pelo seu Filho. Feche os seus olhos nessa hora. Eleve seu pensamento a Ele. Comece a dizer o quanto você é grata a Ele. Quanto você é grata a Ele. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tanto amor. Obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigada, Senhor, meu Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, obrigada, Senhor. Obrigada por ter enviado o seu Filho, o seu único Filho, para nos salvar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Entregamos, Senhor, essa noite a Ti. Vem, Espírito Santo, vem no nosso meio, toma as nossas vidas, toma este altar, toma essa igreja. Toma-nos, Espírito Santo, faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Nós declaramos o nosso amor a Ti, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, engrandecer o Teu santo nome. Só Tu és digno de ser adorado e exaltado. Só Tu és digno, Senhor. Digno, digno, digno Tu és. Digno Tu és, Senhor. Os anjos proclamam a Tua vinda, a Tua chegada. E nós nos alegramos nessa noite, Senhor. Nós nos alegramos, porque o Senhor está aqui no nosso meio. E nós hoje podemos te sentir. E nós hoje podemos contemplar a Tua beleza, a Tua formosura, Senhor. Nós hoje podemos estar face a face contigo, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a este lugar. Aleluia. Aplauda Ele. Aleluia. Seja uma noite de celebração. Amém. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso.
Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Menino nasceu como filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. Diga o seu nome, e o seu nome é. Qual o nome dele? Maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Diga o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar.
exaltado e adorado, amado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Então declare Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano para salvar. O impacto pra selar, silêncio do céu. Resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O seu nome é Jesus. O plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou.
quero ouvir só a igreja. Jesus, mistério da graça, o seu nome é Jesus, veio pra salvar, ele me salvou, o seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus, ele me salvou, o seu nome é Jesus. Um plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, Nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções são vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Então louve, não há nada, não há nada, Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. não há nada, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo, dispõe minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória,
nas belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Torna a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna a vida, torna o luto em festa, a vergonha em glória, nas belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, das belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Torna a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Aleluia! Aplauda o Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia! Glória a Deus. Temos cantar, louvar uma canção agora que fala a respeito da grandeza de Deus, do nascimento do Senhor Jesus. Quero que todos acompanhem com a gente e adorem ao Senhor. Amém? Surgem anjos proclamando paz na terra, e a Deus louvor. Vão-se os hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas.
povos tribos celebrai, Glória a Deus também dizer, de joelhos adorai-o, Ele é o Cristo, grande Rei. Glória, glória a Deus nas alturas, glórias, glória a Deus nas alturas. As palmas. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais forte. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Querido Senhor Jesus, nós estamos aqui essa noite para celebrar a Tua vida, para celebrarmos a Tua presença em nós. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez e continua a fazer em nossas vidas. Queremos continuar celebrando o Teu nome, queremos continuar louvando o Teu nome. Essa é a razão de existirmos, essa é a razão da igreja existir. A igreja existe para proclamar o Teu nome, para celebrar o Teu nome, para dar glórias ao Senhor, para proclamar a Tua palavra, o Teu evangelho, as Tuas boas notícias. E é o que queremos fazer hoje. Queremos espalhar luz, que esta igreja seja um luzeiro no meio das trevas. Tua palavra diz, no povo que vivia em trevas, no povo que vivia em trevas, Tua palavra diz, brilhou sobre eles uma grande luz. Tu és a luz do mundo, Jesus. Tu és a luz do mundo e nós queremos Te celebrar. Queremos celebrar o Senhor. Levante suas mãos e sua voz e dê glórias ao nome de Jesus. Dê glórias a Ele, dê glórias. Vamos nos unir aos santos anjos no céu e dar glórias ao nome de Jesus. Ele é digno. Dê glória a Ele, dê glória. Não se cale, não deixe jamais este mundo calar a voz daqueles que celebram a Jesus, daqueles que cantam o Seu nome, daqueles que confessam ao Senhor. Nós celebramos o Teu nome. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glória para sempre. Glória a Ti desde as alturas. Desde o alto céu, Teu nome receba a glória. Recebe glória no céu, Jesus. Recebe glória aqui hoje na terra.
Recebe a glória, Jesus. Recebe a glória. Ah, meu Deus. A ti seja a glória. Somente a ti, a mais ninguém. A mais ninguém, somente a ti a glória. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Senhor, que o Senhor Espírito Santo tome a primazia dessa noite, tome a direção. Que todas as coisas continuem dando glória ao nome do Senhor essa noite. Estamos aqui sabendo o que estamos fazendo. Estamos celebrando aquele que vive para sempre, o nosso Rei Jesus. Para a tua glória, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda do Senhor, aleluia. Ah, que ótimo, estamos juntos hoje aqui, que alegria, podem sentar. Que bom que estamos juntos para celebrarmos ao Senhor. E é bom quando quebramos toda religiosidade e entendemos a razão de estarmos juntos. Nós não estamos juntos aqui pela religião, estamos aqui juntos pela razão da nossa vida. E a nossa razão, a razão da nossa vida é Jesus. Aleluia, Ele é a razão da nossa vida. Eu quero trazer uma breve meditação. E eu creio que é uma palavra que vai abençoar muito o nosso coração, plantar uma semente em nossa vida. Amém? Meu Deus, e que lindo, né? Ver as crianças participando desse momento. E eu fiquei ali sonhando, já imaginando o futuro da igreja. Eu comecei a ver essas crianças, imaginando elas no futuro conduzindo a igreja do Senhor. Amém? Se o Senhor não retornar até lá, nós estamos plantando boas sementes nessas crianças. Amém? Elas são, de fato, o melhor de Deus, porque a palavra diz que delas é o reino dos céus. Nós precisamos nos tornar como elas, mas delas já é. Ela já pertence ao reino, o reino já pertence a essas crianças, amém? Glória a Deus. E quantos, e nossa decoração ficou linda demais, viu? Essa manjedoura ficou. Glória a Deus pela vida da nossa irmã Adalé e do nosso irmão Binho. Esses dois são excelentes. Vou te dizer, tudo que eles põem a mão é top. Glória a Deus, né? Bênção. E está tão bonito que a Adalé perguntou, a gente vai tirar para o ano novo? Não vai deixar até o ano novo. Está bonito demais, vamos tirar não. Ok, quero convidar vocês, vai por favor comigo em Gálatas capítulo 4, verso de número 4. Eu vou ler na Ara, ao meio da revista atualizada, vai lá comigo. Vamos receber a palavra desta noite. Gálatas capítulo 4, verso 4. Quem está comigo, diga reino. Quem encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, vindo porém, verso 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, diga comigo, seu filho. E a Bíblia continua dizendo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Alguém pode dizer glória a Deus? Ai, meu Deus, que tremendo. Ok, a mensagem dessa noite eu quero falar exatamente sobre esse presente maravilhoso que recebemos. E esse presente maravilhoso que nós recebemos é o próprio Jesus. O livro do profeta Isaías diz, um menino nasceu, um filho nos foi dado. Se ele nos foi dado, é um presente. Diga comigo, é um presente. Diga comigo, é um presente. E aqui, baseado nesse pequeno texto de Gálatas 4, nós podemos responder a 4 questões que são importantes. E a primeira questão é quem veio. Diga comigo, quem veio? Esse é o ponto 1. Quem veio? O próprio texto de Gálatas diz, bota o verso 4. A resposta está aqui, é óbvia. A Bíblia diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a primeira pergunta, quem veio? A resposta é: quem veio foi o Filho de Deus. Diga comigo, o Filho de Deus. Eu sei que vocês já conhecem essa verdade, mas deixa eu trazer a você uma ampliação. A Bíblia diz em Lucas, vai comigo em Lucas, capítulo 1, verso 35, na NVT, vai lá comigo. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, verso 35, na nova versão transformadora, diz assim: o anjo respondeu, isso aqui o anjo está falando com Maria, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Ok, ele está dizendo, o Espírito Santo virá sobre você, ele vai te cobrir com a sua sombra. Mas o que vai acontecer? A Bíblia diz, portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Então, por favor, vamos destruir uma coisa aqui de cara, que às vezes a gente fala assim, mas fica como que uma sombra ou uma imagem distorcida dentro da gente. Irmãos, Maria e José não tiveram qualquer interferência ou qualquer participação no nascimento de Jesus. Jesus não era filho de José e obviamente não era filho de Maria do ponto de vista biológico. Jesus era e é filho de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Essa semana eu vi um homem que disse que tinha encontrado o sangue de Jesus, que tinha feito testes no sangue dele e que o sangue não tinha características de genoma masculinos, mas apenas feminino, dando a ideia de que Maria participou apenas e José não. Mas isso é uma ideia errada, é uma ideia equivocada. A Bíblia diz que o ente dentro de você será santo porque ele será apenas filho de Deus. Alguém pode dizer aleluia? A Bíblia diz que por um milagre Maria se encontrou grávida por meio do Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? Maria guardou o menino dentro dela, mas a Bíblia diz que o menino não era filho dela, nem filho de José, era filho de Deus. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Uma outra ideia dentro disso aqui, quando falamos que Jesus é filho de Deus, significa que quando Deus resolveu iniciar o seu plano, eu vou falar um pouco mais sobre isso, Deus não envia um anjo. Ele não envia um mensageiro dele, que isso significa a palavra anjo, maalak em hebraico, ou a palavra ângelos. A Bíblia diz que Deus envia os seus anjos para contar o plano. Mas quem vai executar o plano não é um anjo. Quem vai executar o plano é o próprio Deus. Deus veio a este mundo. Essa semana eu vi uma postagem interessante de um pastor que dizia assim: você vai ler na história bebês que se tornaram reis para governar nações. Mas uma vez na história, um rei se tornou um bebê para salvar todas as nações. Alguém pode dizer aleluia? Esse é o meio, o seu Jesus. Apesar de olharmos para ele no início da história, porque ele não ficou um bebê, apesar de olharmos no início da história um bebê, como a Bíblia está dizendo aqui, portanto o bebê, então ele já foi um bebê, mas a Bíblia diz que este bebê não era uma criança qualquer, era o Filho de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Então vou perguntar para você, quem foi que veio? Quem foi que veio? Deus, o Filho de Deus, veio a este mundo. Alguém pode dizer aleluia? Você tem essa fé? Diga amém. Ok, a segunda pergunta que é respondida nesse texto é: quando veio? Qual é a segunda pergunta? Quando veio? Volta lá, por gentileza, para Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Ok. A Bíblia diz: mas quando, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A Bíblia diz que
Jesus veio na plenitude do tempo. Diga comigo, plenitude do tempo. A palavra plenitude ali significa algo que chegou ao seu nível completo, algo que foi preenchido. E tempo ali não é kairos, o tempo de Deus, o tempo ali é cronos. Então significa que quando todos os acontecimentos planejados por Deus se cumpriram, ou seja, esse preenchimento é como se Deus tivesse estabelecido, é um exemplo, Deus tivesse estabelecido 12 acontecimentos antes do nascimento de Jesus. Quando todos esses 12 acontecimentos ocorreram, então houve preenchimento, houve plenitude. Então, neste tempo exato, Jesus veio ao mundo. Alguém pode dizer amém? Então, desde cara, você pode entender duas coisas aqui. Já estou lhe antecipando. Primeiro lugar, se Jesus veio no tempo certo, significa que tudo aconteceu de acordo com um plano muito bem elaborado por Deus. Na eternidade, lugar que não existe tempo, Cronos não existe aqui na eternidade. A eternidade só existe, o tempo só existe aqui na terra. Na eternidade não existe tempo, mas a Bíblia diz que na eternidade Deus elaborou um plano. Ele elaborou um plano perfeito e no tempo exato Ele deu execução a este plano. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, no tempo certo. Diga comigo, no tempo certo. Diga comigo, no tempo certo. Diga comigo, Deus faz planos. Diga comigo, Deus faz planos. Diga comigo, Deus faz planos. E mais ainda, Deus executa planos. Amém? Então, tudo aconteceu, não aconteceu por acaso. Irmãos, nada nessa palavra aconteceu por acaso. Nada aconteceu por improviso. Tudo tinha uma razão, porque havia tudo havia o quê? Um plano perfeito. Deus havia elaborado. Uma outra ideia aqui dentro disso é que se houve um plano em um tempo certo para Jesus vir a este mundo, para que ele viesse a esse mundo, pode ter certeza que há também um plano muito bem elaborado em um tempo certo para Jesus retornar a este mundo. E como não deu nada de errado, nada aconteceu para impedir o primeiro plano, o segundo plano também não vai deixar de acontecer. Jesus está retornando a este mundo para a glória do seu nome. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Diga assim comigo, no tempo certo. Ok. No tempo certo. Vamos só lembrar algumas ideias aqui, antes de eu ler o texto com vocês. A Bíblia diz, pensando assim em alguns acontecimentos, antes de Jesus vir a este mundo, a Bíblia diz que, número 1, ele foi prometido no Éden. Ele foi o quê? Ele foi prometido no Éden. Quando chegou a época dos patriarcas, ele foi aguardado pelos patriarcas. O próprio Jesus disse, Abraão ansiou ver o meu dia. Os patriarcas esperavam o Messias. Alguém pode dizer aleluia? Os profetas falaram ou profetizaram sobre ele. Alguém pode dizer glória a Deus? E todo o Antigo Testamento apontava para ele. Todas essas coisas precisavam acontecer antes dele vir. E eu quero mostrar para vocês uma aqui especial. Dentre muitos, eu quero mostrar o que aconteceu antes dele vir, para mostrar que havia um plano e ele veio no tempo certo. Vai comigo, por favor, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, na nova versão transformadora. Vai comigo, Lucas capítulo 2, nova versão transformadora, a partir do verso 8. Vai lá comigo. Se você encontrou igreja de Deus, diga reino. Se está comigo, diga aleluia. Se você sabe que seu Jesus veio a este mundo e vai retornar, diga glória a Deus. Amém. Ok. Vamos lá. Lucas 2, de 8 a 12, NVT diz, naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do céu apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Não tenham o quê? Ok, não tenham medo.
E o Senhor está nos dizendo hoje a mesma coisa. Não importa o que vocês estão vendo acontecer neste mundo, não tenham medo. Aí a Bíblia diz, trago boas notícias. Ele traz o quê? Trago o quê, igreja? Boas notícias. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. É por isso que eu não consigo entender alguns cristãos, eu quero fazer aqui um parênteses, que perdem a oportunidade de um período como esse, de dezembro, apesar de a gente saber, todos nós sabemos aqui, que Jesus não nasceu no mês de dezembro, por causa de algumas evidências até bíblicas, mas a Bíblia não diz a data do nascimento de Jesus. Qualquer pessoa que tentar lhe dizer isso, ele vai cometer um erro. A Bíblia não diz a data que Jesus nasceu. O que a gente tem ideia é porque havia descrições de quem era o imperador na época, quem era o líder na Judéia, quem era o sacerdote. Então podemos cruzar essas informações e saber o período. Está claro isso ou não? Mas a Bíblia não diz a data. Mas o que eu quero dizer para vocês é, as pessoas perdem a oportunidade de, nesse período, trazer para outras pessoas, número 1, boas notícias. A notícia não é a data, a notícia é o fato. Alguém pode dizer aleluia? Porque independente da data em que Jesus nasceu, Jesus nasceu. E o anjo disse, esta é a melhor notícia que alguém pode ouvir. E a Bíblia diz, quando todos escutarem esta notícia, não vão ficar tristes. Será uma boa notícia de grande o quê? Eu quero ver a igreja, de grande o quê? Eu quero ver a igreja. Então, meu irmão, essa não é uma noite de tristeza, é uma noite de grande alegria. Irmãos, é uma noite para celebrarmos. Celebrar é você anunciar que Deus te fez grandemente feliz. A sua alegria o mundo não pode tirar. Isso é celebrar ao Senhor. Amém? Então diga comigo, hoje é uma noite de alegria. Por quê? Porque estamos anunciando a boa notícia. Qual é a boa notícia? Jesus veio, o Filho de Deus veio a este mundo. Amém? E o anjo disse, será de grande alegria para todo o povo. Diga comigo, grande alegria. Diga comigo, grande alegria. Amém? Aí a Bíblia diz, hoje, diga comigo, hoje. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meu Deus, essa aqui é a boa notícia. Hoje, em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado em que igreja? Eu quero ouvir a igreja toda. Eu quero ouvir toda a igreja. Uma manjedoura. Diga comigo, nada é por acaso. Ok. Quero lhe mostrar aqui uma coisa simples, mas que mostra o plano de Deus. Que tudo aconteceu no tempo certo. Vejam bem. Havia uma profecia de que o Messias, ele não nasceria em um outro lugar, senão em Belém. Ok? E a Bíblia diz, Belém, apesar de você ser uma das menores cidades da Judeia, de ti sairá o Salvador. Lembra dessa profecia ou não? Ok. Por que o Messias precisava nascer em Belém? Bem, porque pela profecia, o Messias deveria ser da casa de Davi. Senão ele não poderia ser rei dos judeus. Ele precisava nascer na casa de Davi. A casa de Davi, ou a cidade de Davi, é Belém. É o quê? Belém. Ok. Uma outra profecia também diz que o Messias, ele seria como o maná que desceu do céu, para alimentar todo o povo. Ou seja, ele seria o pão da vida. Ele seria o quê? Ok. A palavra Belém vem de Bet, que é casa, Bethlehem. Belém significa casa do pão. Então, o Messias viria da cidade de Davi, para cumprir a profecia de que ele era da linhagem de Davi,
da casa de Davi, era também rei. Por isso que você deve conectar. Quando Deus prometeu a Davi, dizendo, o seu reino, Davi, será eterno, é porque o descendente de Davi, Jesus, é rei eterno. Alguém pode dizer amém? Agora, ele também seria o pão da vida. Ele viria da casa do pão, Belém. Está claro isso ou não? Mas vejam aqui esse detalhe histórico, porque isso aqui está no livro de história. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 2, verso 1. Vai lá comigo. São essas coisas que eu me torno cada dia mais apaixonado pela palavra. Quando são apaixonados pela Bíblia, diga amém. Ok, Lucas capítulo 2, verso 1. Vai lá. Ok. Lembre-se, a Bíblia não está dizendo aqui, como eu disse, qual é o dia em que Jesus nasceu, mas sabemos o período. Porque a Bíblia diz assim, ó. Lembre-se que eu estou lendo agora um versículo que antecede ao que lemos sobre os anjos anunciando aos pastores que Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, havia nascido em Belém. O capítulo 2, verso 1 diz, naqueles dias, então naquele período ali de tempo, foi publicado um decreto de César Augusto, o Caesar, o imperador, chamado Augusto, e ele convocava toda a população do império. Isso só havia acontecido uma vez apenas antes. Essa era a segunda vez na história que um imperador havia pedido para fazer um recenseamento de todo. Imagine a extensão do Império Romano. Quantos povos estavam debaixo de Roma? E ele mandou recensear o povo todo. Ele queria saber todo mundo do seu império. E para que isso fosse feito, ele ordenou que as pessoas voltassem à sua terra de origem, à sua cidade de origem. Alguém está entendendo isso ou não? Quando foi que aconteceu isso? A Bíblia diz, nos dias que antecederam o nascimento de Jesus. Para quê? Para que José e Maria saíssem de Nazaré e fossem para Belém. Alguém está entendendo até aqui, sim ou não? Alguém está entendendo até aqui, sim ou não? Ou seja, um homem pagão, que até era adorado e exigia a adoração para ele, um imperador pagão fez algo que parecia estar completamente fora de qualquer esfera espiritual ou bíblica ou da história de Deus, mas na verdade ele estava cumprindo um propósito, porque quando ele deu essa ordem para todo o império, a Bíblia diz que Israel estava debaixo do domínio romano, e então Maria e José se sujeitaram a essa ordem, saíram de Nazaré e foram para Belém, a terra deles, para passar pelo censo. E quando foi que Maria deu exatamente as dores de parto? Nesse tempo. Alguém pode dizer aleluia? E é por isso que a gente compreende, essa é uma ampliação, porque ninguém achava hospedagem, porque a cidade estava lotada, porque um monte de pessoas que não viviam mais lá tinham retornado para passarem pelo censo. Está claro até aqui? Diga amém. Então diga comigo. Tudo aconteceu de acordo com o plano. Ok, então até aqui você já entendeu quem veio e quando ele veio. Ele veio no tempo certo. Deus preparou tudo para que Jesus viesse no tempo certo. E se ele veio a primeira vez no tempo certo, ele também vai retornar no tempo certo. Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, terceira pergunta que precisa ser respondida aqui, o texto responde. Primeira pergunta, quem veio? Segunda pergunta, quando ele veio? Terceira pergunta, como ele veio? Como? Como ele veio? Ok. Como ele veio? Vai comigo, por favor, primeiro aqui em Gálatas. Volta lá, Gálatas capítulo 4. Põe aqui para mim. Ok. A Bíblia diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, é quando ele veio. Ele veio na plenitude do tempo, no tempo certo significa plenitude, quando tudo se cumpre para que ele venha. Deus enviou o seu filho, então é quem veio, veio o filho. Deus não manda um anjo.
Deus não manda um mensageiro, Ele manda seu próprio filho. A Bíblia diz, nascido de mulher, nascido sob a lei. Diga comigo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ok. Vamos ler um outro texto bíblico. Vai comigo em Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 8, na NVT. Texto conhecido, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 8. Estou no terceiro ponto, estou falando agora de como ele veio. Ok, a Bíblia diz assim, tem uma mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Continue. Embora sendo Deus, escute. A Bíblia diz que Jesus é o quê? Eu quero ver igreja, irmão. Isso é doutrina bíblica. Jesus é o que, igreja? Ok. As pessoas olhavam na manjedoura e viam um bebê. Mas ali era quem? Você nunca pode perder isso. Como eu disse, apesar de Maria e José ter criado Jesus, educado Jesus, Jesus não era filho de José nem de Maria. Ele era filho de quem? Eu quero ver igreja. Irmão, eu estou repetindo isso que parece uma bobagem, mas não, irmão. O que se prega hoje aí são coisas diferentes disso. E as pessoas vão perdendo. Vão perdendo as bases da nossa fé cristã. Jesus é Deus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Ele era Deus, mas ele não se apegou a isso. O que foi que aconteceu? Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano quando veio em forma humana. Pode continuar? Humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte de quê? Ok. Então Jesus é Deus, mas a Bíblia diz que ele não se apegou a isso. Então ele se esvazia, ele abre mão disso e ele, sendo Deus, ele toma a forma humana. A Bíblia diz que o verbo se faz carne. Alguém pode dizer aleluia? Isso é uma base da nossa fé cristã. Jesus é Deus, mas ele abre mão da sua posição e ele desce e ele se torna homem. E a Bíblia diz, e ele anda entre nós, ou habita entre nós. Alguém vai dizer glória a Deus? Meu irmão, isso é muito forte. Eu não quero que você nunca diminua isso. Deus andou entre os homens. Deus andou entre os homens. Amém? Então, como foi que ele veio? Diga comigo, ele veio como homem. Diga comigo, ele veio como homem. Ok? Ele veio como homem, mas não somente isso. A Bíblia diz que ele veio como homem, ele assume a forma humana. Então, podemos dizer que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Alguém pode dizer aleluia? Agora escute. Isso aqui é um outro ponto importante na nossa fé. A Bíblia diz, volta lá para Gálatas, vamos voltar para Gálatas, para a gente perceber essas conexões. A Bíblia diz, mas quando chegou o tempo certo, o tempo exato, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Diga comigo, sob a lei. Então, Jesus não apenas era um homem, era um ser humano, com carne, com ossos. A Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele passou a ter um corpo físico. A Bíblia diz que esse ser humano, Jesus, ele viveu todo o tempo dele aqui, debaixo da lei. Debaixo de quê? Da lei. E aqui entra um outro ponto importante. A palavra em hebraica para pecado, a palavra hamartia, significa errar o alvo, a quebra da lei. Diga comigo, a quebra da lei. Então significa que Jesus cumpriu toda a lei, porque se ele não tivesse cumprido a lei, ele teria pecado. Está claro isso ou não? Está claro isso ou não?
Então, voltando àquela ideia que eu preguei no domingo, a única pessoa que tirou 10 na prova da exigência de Deus, do alto padrão de Deus, a única pessoa, irmãos, Abraão não conseguiu, Moisés não conseguiu, Daniel não conseguiu. A única pessoa que conseguiu viver fazendo inteiramente a vontade de Deus, essa pessoa foi Jesus. A Bíblia diz, nunca se achou nem engano em sua boca. Jesus nunca pecou. Ele nasceu sem pecado e permaneceu sem pecado. E essa é outra doutrina, ninguém mais. Porque se ensinam aí outras pessoas que viveram sem pecado, isso não é verdade. A única pessoa que nasceu e viveu sem pecado foi Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Agora, por que isso é tão importante? Primeiro lugar, eu quero que vocês entendam isso. Primeiro lugar, no Antigo Testamento, todas as coisas apontavam para Jesus. Apontavam para quem? Então, se você lê sua Bíblia e não vê Jesus nas páginas da sua Bíblia, você está lendo sua Bíblia errado. Você, como um crente, você precisa ler a Bíblia e ver Jesus na palavra. Porque, irmãos, o assunto da Bíblia é Jesus. O tema da Bíblia é Jesus. A Ele seja a glória. E onde está Jesus, meu irmão? Da primeira página da Bíblia à última, porque ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início e o fim. Eu estou no começo, eu estou no encerramento de todas as coisas. Eu iniciei todas as coisas e eu vou encerrar todas as coisas. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Jesus, ele é o assunto principal da Bíblia. Agora vamos lá. Quando você olha o Antigo Testamento, a antiga aliança que apontava para Jesus, uma das coisas que acontecia na antiga aliança era que o sumo sacerdote, ele sacrificava animais. Normalmente um cordeiro. E este animal, o cordeiro, quando ele era sacrificado, ele era imolado. Todo o sangue dele precisava ser retirado. Isso que significa imolar. Imolar significa retirar todo o sangue. Não pode ficar sangue no corpo do animal. Se o animal for imolado, ele precisava ter o seu sangue retirado. E a Bíblia diz que só o sumo sacerdote fazia isso dentro do santuário, dentro do tabernáculo. E este sacrifício do cordeiro já apontava para Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Só que o texto diz em Hebreus que o sangue de bode de animais não podia apagar o pecado de ninguém. Por quê? Porque o sangue de bode de animais não era a morte de um semelhante. Quem estava pecando era um ser humano. Então somente um homem poderia morrer por um outro homem. Uma alma por outra alma, uma vida por outra vida. Então o sangue de animais que apontavam para Jesus cobria o pecado, mas não apagava. Então precisava de um semelhante. Agora você entende porque Jesus precisava vir como um homem. Porque somente um homem poderia morrer por outro. Animais não podiam apagar o meu e o seu pecado. Está claro isso? Diga aleluia. Só que vocês entendem também que o cordeiro precisava ser um cordeiro imaculado, sem defeito. Então Jesus não podia ter pecado. Por isso ele não nasceu do óvulo de Maria. Por isso ele não nasceu da semente de José. Ele não tinha características nem de um nem de outro. Porque Jesus não tinha pecado. Ele era 100% filho de Deus. Porque ele não poderia ter o quê? Poderia. Senão ele não poderia morrer. Porque ele seria até um cordeiro semelhante, mas ele teria o quê? Pecado. Está claro até aqui? Diga amém. Está claro até aqui? Diga amém. Então diga assim comigo. Jesus, diga comigo, Jesus viveu sob a lei e cumpriu toda a lei. Comigo, ele cumpriu toda a lei. Então Jesus, semelhante a nós, com uma diferença. Ele não tinha pecado. Você olhava para ele, ele parecia com a gente. Sim ou não? Parecia com a gente, sim ou não? Tudo. Sim ou não? Fisicamente parecia com a gente. Mas ele não tinha o quê? Pecado. Ok. Está claro até aqui? Diga aleluia. Ok. Então, como ele veio, diga comigo, veio como homem, porém sem pecado. Última pergunta que precisa ser respondida essa noite. Número 1, primeira pergunta é quem veio. Segunda, quando ele veio. Terceiro, como ele veio. E a quarta pergunta,
diz por que ele veio. Vai comigo em Gálatas 4:5, vai lá, por favor. Gálatas 4:5, verso 5. A Bíblia diz, por que ele veio? A Bíblia diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de que, igreja? Ok. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de quê? Ok. Então, por que ele veio? Isso aqui é importante, o porquê ele veio. A Bíblia diz que o texto utilizado aqui, o versículo utilizado, a expressão utilizada aqui em Gálatas, capítulo 5, a palavra resgatar, aqui em grego é a palavra exagorazo, que significa pagar o preço de um cativo ou de um prisioneiro e depois pôr ele em liberdade. Ok? Uma das coisas interessantes, irmãos, é muita coisa aqui que eu tive que abrir mão por causa do tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que isso é tremendo. Quando Jesus veio a este mundo, uma das coisas que Deus preparou para a chegada de Jesus é que por causa dos romanos havia um sistema jurídico muito bem elaborado no mundo. Ok? Cada povo foi dando a sua contribuição. Mas os romanos, eles criaram um sistema jurídico muito bem elaborado. E nesse sistema jurídico bem elaborado de Roma, um cidadão livre, ele poderia comprar um escravo em qualquer parte do império. Ele podia estar em qualquer região do império e ele podia comprar um escravo. E uma vez que ele pagava pelo escravo, o escravo se tornava uma propriedade dele. Está claro isso ou não? E ele poderia pegar aquele escravo e levar para ser um serviçal, um servo em sua casa, ou nas suas propriedades. Ou ele tinha o direito de pegar o escravo que ele comprou e pôr em liberdade e dar um documento a ele que demonstrava que ele era livre, ele podia andar por todo o império agora livremente. Porque o seu antigo dono, o seu antigo senhor, pagou um preço por ele, ele não era fugitivo. Alguém pagou pela liberdade dele. Alguém pagou um preço e disse, eu te ponho em liberdade. Jesus fez isso por mim, por você. Ele pagou o preço com o seu sangue e ele comprou a nossa vida e depois disse, seja livre, ele nos pôs em liberdade. Alguém pode dizer aleluia? Então por que ele veio? Diga comigo, ele veio me resgatar. Por quê? Porque eu era escravo. Eu era prisioneiro do pecado. Jesus me pôs em liberdade. Ele me tirou debaixo da escravidão. A Bíblia diz, eu estava debaixo da lei. Eu era escravo do pecado. Ele arrancou-me. Ele me tirou do pecado e me pôs em liberdade. Hoje eu sou livre. Eu não estou seguindo Jesus por obrigação. Eu estou seguindo Jesus por devoção. Eu sou grato eternamente pelo que ele fez. E quantos aqui são gratos? Porque eu disse, hoje não é uma noite de tristeza, irmãos. Pare com isso, já vi muita gente dizer, Natal é uma noite triste. Não, meu irmão. É triste a noite de Natal quando a ênfase do Natal é o capitalismo, é o mercantilismo, é só compra de presente, é só essas coisas. Aí às vezes as pessoas que passaram por privações ou não tiveram, às vezes tem essa tristeza. Mas escute, a ênfase verdadeira para você pensar no nascimento de Jesus, não é o que vamos dar para Ele, mas o que nós recebemos dEle. Nós recebemos dEle o maior presente que alguém pode receber, que é a salvação, é a vida eterna em seu nome. E nós não podemos ser infelizes, nós devemos ter dentro de nós a alegria da salvação. Vamos fazer glória a Deus. Então diga comigo, Ele veio, e o motivo foi para me resgatar. Ele não pensou nele, irmão, ele não veio resgatar a ele próprio, ele veio resgatar a mim e a você. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo, mudou a minha condição. Diga comigo, de escravo do pecado
para alguém livre. Mas não somente isso. Ele não somente mudou a nossa condição, ele também mudou a nossa posição. Ele mudou a nossa o quê? Nossa posição. Ok, a Bíblia diz aqui, ó. Antes de eu entrar nessa parte, deixa eu mostrar só esse pequeno detalhe aqui para vocês. São essas belezas da história bíblica. Quando você volta para... Volta aqui rapidinho. Deixa eu ver qual é a referência aqui bíblica para a gente ir correto. A Bíblia diz assim. Volta, por gentileza, lá para Lucas 2, verso de número 12, na NVT. Lucas capítulo 2, verso 12. NVT. Ok? Vocês estão comigo? Diga amém. Ok, estou no último ponto aqui, mas vejam esse pequeno, antes de eu encerrar, veja esse pequeno detalhe bíblico aqui, irmãos. Quantos é uma palavra de Deus? Lembre-se, esse é o sinal dessa igreja, uma marca desta igreja. Esta é uma igreja que ama a Bíblia. Ok? A Bíblia diz, vocês o reconhecerão. Aqui é o anjo falando com os pastores. Ok? Vocês o reconhecerão por este sinal. 2 pontos. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa... Ok, aqui tem 2 detalhes. Eu estava hoje ouvindo a história de Lucas, do evangelista Lucas, e um dos detalhes que eu ouvi enquanto eu estudava o histórico do evangelho de Lucas, é que existia um costume dos judeus, que eram pastores, de quando um cordeiro nascia, né, filhotinho ali, nascia, ele envolvia o filhote em panos. Interessante isso, né? E a Bíblia diz que Jesus estava envolto em faixas de tecido. Está claro até aqui, sim ou não? Só que quando a Bíblia diz que coloca ele deitado numa manjedoura, a Bíblia diz que isso será um sinal. Será o quê? Lembre-se, já expliquei para vocês que sinal na Bíblia, como foi a estrela, é algo físico que tem uma mensagem. Tem uma o quê? Então, qual é a mensagem aqui? Foi o que João Batista disse. Vejam, ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não foi colocado na manjedoura por uma razão qualquer. Ele foi colocado na manjedoura para dizer, este é o Cordeiro de Deus. Alguém pode dizer glória a Jesus? Diga comigo, tudo na Bíblia tem significado. Então, irmãos, Jesus veio para me resgatar, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio tirar o meu e o seu pecado. Alguém pode dizer aleluia? Agora, não somente isso, aqui eu fecho. Jesus não veio só mudar a nossa condição de um escravo do pecado para alguém livre. Ele veio mudar a nossa posição. Aí eu quero ler esse texto. Romanos 8,15. Vai lá comigo, último texto que vamos ler. Romanos 8,15, NVT. Esse é o último texto que vamos ler juntos. Romanos 8,15. Você está comigo? Diga aleluia. Deus já falou com você essa noite, diga amém. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas que Ele veio nos resgatar. Veio resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, para que eles se tornassem filhos por meio da adoção. Aí a Bíblia diz em Romanos 8,15. Olha que texto. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo o que nós éramos? Escravos medrosos. Mas sim, nós recebemos o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios o quê? Como seus próprios o quê? Agora nós os chamamos Abba. Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus, tem tanta coisa para falar desse texto aqui em pouco tempo, mas ouçam bem. Há muitas verdades aqui, mas deixa eu te dizer uma verdade aqui, já de cara. A adoção bíblica não é igual à adoção que temos na sociedade. Nós temos essa ideia quando lemos por causa da tradução. A tradução do Novo Testamento pela palavra adoção traz a ideia da mesma coisa que temos na adoção neste mundo.
mas não era essa ideia. Lembre-se, Jesus veio no tempo certo, comigo, no tempo. O mundo tinha um sistema jurídico muito bem elaborado, trazido por Roma. Roma tinha estruturado um sistema jurídico. E nos dias de Roma, ou do Império Romano, quando alguém se tornava filho, ele passava por duas etapas. A primeira etapa era ele ter trazido para dentro de casa e assimilar toda a vida daquela família. E depois ele era apresentado publicamente para dizer: a partir de agora, ele não é só o meu filho da porta para dentro, ele é meu filho também da porta para fora. Eu quero que vocês o tratem assim. Está claro isso ou não? Agora escute. Preste bem atenção. A ideia que temos de adoção é que alguém que não é nosso filho biológico recebe legalmente os mesmos direitos que um filho biológico teria. Ele passa a ser legalmente filho, está claro isso ou não? Apesar dele não ter características semelhantes por não ser filho biológico, ele carrega todos os direitos, todas as prerrogativas de filho. Está claro até aqui, sim ou não? Só que nem isso que acontece na Bíblia. A Bíblia não diz que Deus nos pega, e mesmo não sendo nada dele, e ele pega e diz: a partir de hoje eu lhe dou direitos de filho. Não! A Bíblia diz que primeiro o Espírito vem e nos faz nascer de novo. E quando eu e você nascemos de novo, nós nos tornamos quem de fato ele é. Somos filhos de Deus, semelhantes a ele. As características dele passam a ser nossa. Nós temos semelhanças com ele. Nós temos a natureza dele. Nós passamos a nos parecer com o nosso Pai. Porque não é alguém que ele disse: eu vou te dar direitos legais. Ele disse: não, eu vou fazer você nascer de novo. E quando você nascer de novo, você já nasce meu filho. Você não se parece com meu filho, você é meu filho. Agora sim, porque você é meu filho, eu te dou todas as prerrogativas de filho. Te dou os direitos de filho. Você é filho e tem direito à herança. Alguém pode dizer glória a Deus? Um outro detalhe. A Bíblia diz aqui que depois que nós somos adotados como filhos, agora nós os chamamos de quê? Abba, Pai. Ok, preste bem atenção. Um bebê pode receber os direitos legais de ser filho de alguém. Alguém pode pegar um bebê e adotá-lo. E dar a ele os direitos legais de filho. Sim ou não? Mas ele vai continuar sendo um bebê. Concorda comigo, sim ou não? Então, ainda que aquele bebê tenha direitos à herança, ele não consegue usufruir ainda, porque ele é um bebê. E a própria Bíblia diz isso. Nada difere um escravo de um filho pequeno, porque ambos vão viver sob uma tutela. Ele só vai poder usufruir disso quando ele se tornar adulto. Está claro isso ou não? Paulo diz isso. Irmãos, você percebe que nesse texto, que no bom sentido, o bebê fala. O bebê, por meio do Espírito, ele fala. Ele fala o quê? Abba, Pai. Então significa que na Bíblia, quando você lê a palavra filho, Deus não tem filhos crianças. Deus só tem filhos adultos. Por isso que a criança fala. Porque Deus não tem filhos bebês. Deus só tem filhos o quê? Porque Deus não quer que você seja imaturo. Deus quer que você seja maduro e saiba viver debaixo da sua herança. Alguém pode dizer aleluia? Só um filho adulto pode usufruir herança. Você é um filho adulto de Deus, um filho maduro. Alguém pode dizer glória a Deus? Diga comigo, um filho que pode usufruir da herança. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo, Jesus veio para me resgatar e não só mudou a minha condição, ele mudou a minha posição. Comigo, eu saí da posição de pecador para filho de Deus. Quantos aqui mudaram de posição? Alguém pode dizer aleluia?
Quantos aqui estão na nova posição? Você agora é filho de Deus, você agora é filha de Deus. E você pode agora espalhar essa mensagem, as boas notícias de que Jesus veio a esse mundo para resgatar o que havia se perdido. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Aplauda forte a Jesus. Aleluia. Alguém pode dizer glória a Deus? Amém. Quando você receber essa palavra essa noite, diga amém. Quando você receber essa palavra, diga aleluia. Ok, vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Olhem aqui para mim, por favor. Antes da gente orar e irmos para casa. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês aqui. Hoje eu vi o testemunho de uma mulher que estava com uma burca. E somente os olhos dela estavam aparecendo. Mas só olhar daquela mulher já era muito marcante. Ela disse que um dia, quando era criança, o pai dela pegou ela pela mão e a levou para um lugar e ela não sabia que lugar o pai dela estava levando. Quando ela chegou nesse lugar, ela viu uma multidão de homens que estavam gritando: Alá é grande, Alá é grande. Aquela multidão de homens e de repente aquelas pessoas começaram a empurrar o pai e a menina e foram empurrando, empurrando, empurrando. Quando eles se viram, eles estavam na frente, bem à frente de toda a multidão. E naquele dia, na frente de todas as pessoas, uma mulher foi executada, na frente de todos, inclusive daquela criança. E ele disse: eu te trouxe hoje aqui para você saber que se um dia você quebrar as leis do Islã, esse será o seu final. Você vai morrer também. E ela cresceu com aquele sentimento. E um dia, ela pensou: eu não me sinto livre, eu me sinto uma escrava. Há tantos sentimentos dentro de mim estranhos. Por exemplo, eu odeio o povo judeu e eu nem sei por que eu os odeio. Apenas eu os odeio, me ensinaram a odiá-los, mas eles nunca fizeram nada a mim. E ela disse que um dia ela fez uma oração dizendo: Deus, por favor, eu sei que me ensinaram que o Senhor não é um Deus pessoal, mas por favor, Deus, faz com que meu pai pare de bater em minha mãe. E ela começou a chorar, e de repente uma moça chegou perto dela e disse: você gostaria de vir comigo a um lugar? E ela disse: para onde? Ele disse: vem comigo para uma igreja. E ela foi a uma igreja com aquela mulher. E ela conheceu Jesus. E mais do que isso, ela disse que conheceu o amor de Jesus. E quando ela conheceu o amor de Jesus, ele não parecia com nada que havia ensinado para ela. Ela sentiu o amor de Jesus curando o coração dela. E ela disse que naquele dia ela aprendeu a amar o povo judeu, porque sabia que Jesus tinha vindo de lá. O amor que ela agora tinha a Jesus, ela tinha pelo povo dele. E ela mudou completamente. E a mudança dela foi tão radical que ela tomou uma decisão de seguir Jesus, mesmo que isso lhe custasse a vida, porque ela estaria quebrando a Sharia, a lei do Islã. Só que Deus fez um trabalho tão grande na vida dela, que não somente Deus a poupou, hoje ela trabalha em Israel, ajudando o povo judeu. Por que eu estou contando isso para você? Porque é o que Jesus quer da nossa vida. Que a nossa vida mude de tal forma que não seja nem sombra do que um dia foi. Jesus veio ao mundo não para fazer de cada um de nós religiosos. Jesus não veio esse mundo para a gente trocar presentes uma vez por ano. Jesus veio esse mundo para nos dar uma vida e o seu amor, que ninguém pode descrever com palavras. Quero que você feche seus olhos aí onde você está.
Querido Jesus, obrigado por esta noite. E obrigado porque o Senhor está aqui. Jesus, ajuda-nos a te conhecer mais. Queremos te conhecer profundamente. Queremos nos relacionar contigo. Que o Senhor não seja um Deus nas páginas da Bíblia ou uma música de Natal. Que o Senhor seja a pessoa mais real da minha vida. Hoje eu recebo o seu amor. Recebo este amor curador em minha vida. Esse amor que cura meu coração. E hoje eu recebo mais uma vez essa verdade. De que eu fui transformado em seu filho, em sua filha. E que eu possa viver em novidade de vida. Senhor, arranca de mim todas as mazelas, todas as dores, todos os traumas, todas as feridas. Que hoje o Senhor me cure. Meu Deus, que hoje não seja um dia para mim de tristeza, mas um dia de grande alegria. Que eu possa cantar o teu nome e saber que tu és o amor da minha vida. Hoje eu recebo o seu amor e hoje recebo cura. O Senhor cura a minha vida de todo o trauma do passado, de todas as tristezas do passado. Ainda até que no passado, dias como esse eram tristes para mim. Hoje é um dia de grande alegria, porque eu recebo a boa notícia de que o Senhor não veio apenas pelo mundo todo. O Senhor veio por mim, pela minha vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. Hoje eu sou salvo pela fé em teu nome. Obrigado pela vida eterna. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Aplauda forte ao Senhor. Aplauda forte ao Cordeiro. Aleluia. Quantos foram abençoados essa noite? Amém. Então, não é noite de tristeza, jamais vai ser. É uma noite de grande alegria, porque é nascido o Salvador. Amém. Nós vamos trazer então, enquanto nós cantamos e louvamos ao Senhor com os nossos ministros de louvor, vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Hoje é uma noite de festa. Plante uma semente especial. Seja a sua semente especial essa noite. Plante a sua melhor semente. Você tem seu dízimo, traga. Mas vamos toda a igreja plantar sementes na casa do Senhor. Enquanto louvamos a Deus nessa noite de festa. Plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio. Vamos toda a igreja ficar de pé. No céu, resgate e salvação
encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, altura do Senhor, a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha História parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O Senhor nos salvou, Jesus. Obrigado pela vida eterna em teu nome. Obrigado pela alegria que temos como teus filhos de vivermos debaixo dessa linda promessa. Tu és o nosso Pai e o Senhor tem provido tudo o que precisamos. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua provisão. Obrigado hoje pela alegria que temos de te servir também com as nossas finanças, de ofertarmos diante do Senhor na tua casa. Que a tua casa cresça a cada dia em generosidade. Que possamos ser generosos diante do Senhor. Temos um coração grato e um coração disposto a te servir. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Somos filhos e como filhos, nós sabemos que o nosso Pai sabe tudo o que precisamos, até mesmo antes de pedir. A Ti seja a glória. Amém e amém. Glória a Jesus, aleluia. Pode aplaudir nosso lindo Jesus, Ele é digno. Amém. Antes de irmos para casa, deixa eu trazer aqui um aviso importante para todos aqueles irmãos e irmãs, os filhos desta casa, os discípulos desta casa, que vão participar da social que vamos ter após o culto da virada. Nós vamos ter o culto da virada às 22 horas, no dia 31. Mas os que vão ficar após a virada para a social, você que assinou a lista para trazer um item, acrescente ao item que você assinou uma bebida. Traz um refrigerante, um suco, traz uma bebida. Posso ouvir um amém? Então, além da lista do item que você assinou, acrescente uma bebida, para que possamos ter não somente comes, mas também bebes. Glória a Deus. Então, domingo nós temos culto. Domingo nós temos o quê? Culto. Às 9 da manhã, domingo nós temos culto e vamos estar juntos aqui. Amém? Levante suas mãos. Vamos receber a bênção final. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um grande beijo em seu coração e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo às 9 da manhã. Deus te abençoe.